Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos tratar da Calipolis, o modelo de sociedade justa de Platão. Platão é um autor que volta e meia cai em questões do Enem e tratar sobre a sua noção de justiça, sobre a sua noção de sociedade ideal é sempre importante. Então aí de acordo com o gráfico, o diagrama que temos uma divisão em três partes, nesse diagrama em roxo, a parte de grupos sociais, classes da alma e justiça. Então vamos começar com a parte de cima, a primeira, que são os grupos sociais. Platão basicamente trata disso na sua obra A República. Ele trata também em outros livros, mas fundamentalmente nessa obra, A República. E muito em torno do livro 4. São 10 livros. O principal livro é o livro 7, trata do famoso mito da caverna de Platão. Mas no livro 4, Platão fala desses grupos sociais. O primeiro grupo social seriam os reis filósofos. O rei filósofo é o governante sábio, e a virtude dele é a sabedoria. O que seria a virtude para Platão? É o comportamento que deve levar à eticidade, ou seja, ao que é ético. E a figura do rei filósofo, que é o governante, ele tem como virtude a sabedoria. Depois vem os soldados, os guerreiros, os guardas da cidade. Eles são responsáveis pela proteção da polis. Não adianta nada para Platão cultivar a sabedoria do rei filósofo se você não se proteger dos ataques externos. E isso cabe aos guardas. A virtude dos guerreiros é a coragem. Entenda-se aqui que, no caso dos guerreiros, eles têm como virtude maior a coragem. Isso não quer dizer que eles não devam ter sabedoria. O que acontece é que eles têm esse grau de virtude da coragem mais acentuado do que a virtude da sabedoria que cabe ao rei filósofo. Em última instância, nós temos a terceira classe, que são os produtores, os trabalhadores. Podem ser aqui agricultores, artesãos, comerciantes. Eles cuidam da produção e do sustento. Platão vai mostrar como a cidade começa a partir do zero. E essa classe, os produtores e trabalhadores, eles têm uma função muito importante, que é a de produzir e sustentar a polis. A virtude deles é a temperança. O que seria a temperança? Seria não cair numa desmedida, não cair em torno de paixões torpes, não se deixar levar por desejos, mas a partir da razão coordenar os desejos e assim ser útil à polis. Note que, por exemplo, aqui no caso dos trabalhadores é a mesma coisa, eles têm também a coragem, que é dos guerreiros, e tem também a sabedoria, que pertence aos reis filósofos, mas a virtude maior deles é a temperança. Bem, essa é a primeira parte dos grupos sociais. Agora vamos para a segunda parte, que chama classes da alma. E nós vamos ver que essas classes da alma, elas estão completamente relacionadas a essa parte do grupo social. Por quê? Adiantando, o que acontece em Platão? Platão vai dizer que a dimensão metafísica, a dimensão cosmológica, ela nos fala de uma ordem que se faz no universo. O Sol nasce e se põe todo dia. As estrelas, a Lua, gira em torno da Terra com ordenação. Os planetas não caem ou não começam a vagar de forma desordenada. Tudo tem uma ordem no universo. Essa ordem no universo, ela é espelhada na ordem da cidade, na ordem da polis, que está representada aqui por essas três figuras: o rei filósofo, o guerreiro e os trabalhadores. Ou seja, assim como no universo existe uma ordem, assim também a sociedade não é desorganizada. Ela precisa também espelhar
essa ordem cósmica. E da mesma forma, isso acontece em cada pessoa, em cada alma, individualmente falando. Nesse sentido, é onde a gente tem aí no diagrama essa segunda parte, que são as classes da alma. A primeira classe da alma é a racional, que está associada ao filósofo rei. Quer dizer, na alma do filósofo rei, essa parte racional, que é a parte da razão, do logos, do raciocínio justificado, ela é mais forte no filósofo rei. A parte dos guerreiros corresponde à parte do irascível, ou seja, da justa ira. O guerreiro ele tem que ter uma parte irascível, que Platão representa como estando no peito do guerreiro, né? Ele tem que ter uma parte irascível, ele tem que ter uma parte de ira, de coragem, de força para poder defender a cidade. E a última parte é a apetitiva, pode ser lida também como volitiva, ou dos desejos, das paixões, que está associada aos produtores e os trabalhadores em geral, os agricultores, os artesãos, etc. Vamos pegar um exemplo aqui para contextualizar os três itens e mostrar como eles estão relacionados. Pegue-se, por exemplo, aqui os agricultores. Os agricultores na polis eles estão na parte dos produtores, dos trabalhadores. E na alma de cada trabalhador, de cada agricultor, existe muito forte a dimensão apetitiva, a dimensão dos desejos. Isso não quer dizer que ele não tenha o lado do guerreiro, irascível, como também a sua coragem. E também ele terá a parte racional. Essa parte racional, inclusive, Platão vai dizer que deve comandar a alma. Veja, se a parte racional não comandar a parte apetitiva dos produtores, eles podem cair em vícios. Eles podem cair num desejo desenfreado por lucro, por uma sede por poder e riqueza, que é o que Platão chama de plutocracia, ou seja, o governo baseado na riqueza. Então a parte racional deve governar a parte apetitiva. Da mesma forma com relação aos guerreiros, a parte racional deve governar a parte irascível dos guerreiros. Por quê? Porque se a parte irascível for maior do que a racional, o guerreiro pode vir a se tornar um tirano, pode vir a se tornar um monstro, um facínora que sai matando todos sem nenhum tipo de honra, sem nenhum tipo de coragem. E Platão representa bem pela figura do tirano. Bem, tudo isso é o que é a justiça para Platão. Ou seja, a justiça para Platão é essa conexão entre a dimensão da ordem, da ordenação, que existe tanto no cosmos quanto na polis, na figura do filósofo rei, do guerreiro e do trabalhador, assim como também a justiça se faz nessa dinâmica da alma humana, em que a parte racional deve comandar a parte irascível e a parte dos desejos, a parte apetitiva. É o que está dito aí no diagrama, na terceira parte, justiça, em que há harmonia e equilíbrio entre as três classes, seja as classes de grupos sociais, seja dentro da alma individualmente falando. Bom, esse foi nossa aula de hoje. É uma parte muito importante de Platão, ela, se bem entendida, ajuda bem a resolver não só questões de Platão, mas questões outras que tratam da justiça. É isso, até mais, bons estudos.